Olá, o meu nome é André e sejam bem-vindos à página Palavras que Sentem. No episódio de Por Palavras Tuas desta semana, e o último, por sinal, trago-vos o André Pereira, orgulhosamente dos Marrazes. Ele que, para além de ser autor, escritor, web editor, argumentista, criativo, copywriter e stand-up comedian, acha-se um tipo normal, com uma vontade sobrenatural de mudar o mundo. Como? A escrever. Enquanto argumentista, já escreveu para a televisão, para o programa 5 para a meia-noite e Bem-vindos a Beirais. Na rádio, escreveu para a Antena 1, para o programa do Hermano José, O Tal País. E no teatro, escreveu para a peça Outra Coisa e que vem do latim. Já participou em diversos espetáculos de stand-up comedy e é autor de 2 a solo: Pensamentos, Palavras, Atos e Omissões e Humor Amor. E é autor de um projeto que eu pessoalmente acho apaixonante. Seu nome, O Que Te Quero Dizer. Este projeto tem 2 vertentes, uma vertente presencial e uma vertente à distância. Na vertente presencial, o André agarra numa máquina de escrever e vai para a rua escrever retratos de pessoas que se sentam à frente dele. Na vertente à distância, o André acaba por transformar uma mensagem que alguém quer dizer a outra pessoa numa carta bonita e poética. Para além de tudo isto, o André conta ainda com 5 livros na estante. Um que fez coordenação e ghostwriter, 2 em que fez ghostwriter e 2 completamente a sua autoria. São eles o Pequenas Histórias de Muitas Vidas, editado em 2014, e o Lágrima, editado em 2015, sendo que este último é o primeiro romance do André. E é precisamente neste último que eu me quero focar um bocadinho. Isto porquê? Porque o que vou ler hoje são os 2 primeiros capítulos do Lágrima, que vai ser reeditado ainda este ano. Fiquem atentos. Para além desta novidade, soube que o André está a escrever um novo romance e está na fase final da ilustração de um livro infantil. E agora um bocadinho fora do guião, eu queria dizer que foi muito bom estar aqui estes 7 episódios. Foi um desafio para mim saltar para a frente da câmara e falar na primeira pessoa. Foi um desafio para mim este trabalho de investigação acerca de autores e escritores que eu admiro. Foi um privilégio poder ler textos deles e ainda mais um privilégio acabar esta rúbrica, pelo menos esta primeira temporada, não sei se vão haver mais ou não, com o André, porque é uma pessoa que eu admiro mesmo muito. Sou péssima a falar diretamente para a câmara, sou péssima em despedidas, portanto espero que tenham gostado destes 7 episódios e fiquem atentos porque vão haver mais novidades no canal. Quanto ao André e às palavras, vamos a isto. Hoje, por Palavras Tuas, com André Pereira. Bora lá! Excerto de Lágrima, de André Pereira. Fim de abril, manhã cedo. Afonso dá entrada no consultório com sintomas de absolutamente nada. Bom ar, postura simples, corpo firme, discurso coerente e articulado, consciência do espaço e do tempo, nenhum distúrbio psíquico aparente. Tudo indica que seja mentalmente equilibrado. Um pormenor. O seu filho morreu ontem. Nunca tinha passado um caso assim pelas mãos do doutor. Pelas de Afonso, porém, muita coisa passou. O som dos sinos apresenta a pequena aldeia. O som do ferro a bater no ferro tanto anuncia casamentos como lamenta funerais. Tanto celebra romarias como alerta infortúnios. Mas, acima de tudo, o som dos sinos marca o tempo. Não o do céu, que esse está a cargo da Dona Conceição, que o marca com o corpo, pelos muitos tempos que já sentiu. Mas sim o tempo do relógio, que compassa os sons desta aldeia encolhida entre os montes, e das vidas das gentes desta aldeia encolhida entre os montes. Não é este o seu nome, mas o frio, o vento e os montes têm feito com que as casas, as ruas e os muros se fechem como das tartarugas, dentro de si mesmas, fechados em carapaças tão duras quanto o destino. E as gentes vão vivendo desta forma, que é a única que conhecem. E vivem assim até ao dia em que o destino chega. E lá se ouve o sino, e lá se faz a missa, e lá se enterra o corpo. A maldita tem tido o hábito de chegar tarde, com rugas, artroses e peles velhas. Não seria de esperar outra coisa, até porque nesta pequena aldeia não há crianças. Os baloiços e as balizas dizem que sim, que há, mas a ferrugem diz que não há. Havia há muito tempo, mas hoje, neste tempo, por qualquer razão da existência,
As crianças são os velhos. A única criança, sim, há uma, chama-se Tomás. À sua volta giram outros peões nos dias que aqui se demoram. O Padre Abílio, a Professora Rosa, a Dona Conceição, o José Carlos, o Sr. Soares, o Almerindo, o Silva, o Vicente, o Vitorino, o General Azevedo, a Adelaide, a Clemência, a Emília, a Cremilde e outros de pouca relevância para a história que se vai contar. Tomás é o seu nome, mas os pais chamam-no por filho. Porque é mesmo filho. E raras são as vezes que o chamam por Tomás. Não é necessário haver qualquer justificação para tratar alguém por isto ou por aquilo. Cabe à gente chamar as gentes como bem entenderem. Cabe aos pais chamar os filhos como quiserem. Quer tenham ou não tenham nome, quer sejam ou não sejam chamados, quer tenham ou não tenham uma doença grave, muito grave, incurável. O caminho de Tomás, limitado pela cadeira de rodas, tem apenas o mesmo destino de todos nós, embora o dele esteja para breve. E os pais tapam os ouvidos para não ouvir o som dos sinos, daquela forma, com aquele significado.